Olá, seja bem-vindo ao meu canal Mistério Pedagógico. Aqui o professor André Mistério e vamos a mais uma videoaula. Peço para que vocês sigam o canal, curtem, compartilhem, espalhem esse amor aí pela pedagogia, tá ok? E eu sei que vocês vão aprender muito aqui. É um vídeo curto, mas é um vídeo para você saber a diferença de Libânio, Lucchesi e Saviani, tá ok? Vamos aprender juntos? Vamos lá? Não esqueça de curtir aí, por favor, né? Está aí Libânio, Lucchesi e Saviani. Vou fazer o seguinte aqui para vocês, ó. Vocês sabem que a pedagogia, né, gente, é isso tudão aqui. Isso aqui é pedagogia na veia. Isso aqui é pedagogia. Isso aqui, gente, que está dentro da pedagogia são as tendências. Tendências. Pequenininho. Tendências. Então, as tendências, elas são parte da pedagogia. Mas elas não são a pedagogia. A pedagogia é algo grande. A pedagogia é a arte de ensinar. Deveríamos ser muito bem pagos por isso, inclusive. Mas, vamos lá. Vou falar primeiro das tendências conservadoras. E aqui eu vou separar o vídeo seguinte. Ó. Libânio, Lucchesi e Saviani, eles vão falar das liberais, que você conhece muito bem. Tá? São aquelas tradicionais, né, tal, elas estão ali naquele campo ali, como se fossem capitalistas, né, aquela coisa toda que vivem falando pra gente. Deixa eu escrever aqui de uma forma melhor. Escrever aqui, liberais, capitalistas. E eles também vão dividir as coisas aí como as progressistas. Tá? Progressistas. E aí a gente já vai levar mais para o lado do comunismo, né? Mais ou menos assim. Eu estou dividindo assim, gente, para ficar bem mais didático e bem mais rápido, tá ok? Vou falar primeiro das tendências conservadoras, que são essas liberais, que são as capitalistas. O que as conservadoras, o que essa tendência conservadora ela quer? Ela visa manter o status quo, as coisas do jeito que elas são. Sem mudança, professor. Eu que sou pobre não posso ficar rico, eu que sou rico não posso... Não, sem mudança, do jeito que é. Você acha que seria legal? Essa é a conservadora, tá? Ela visa a manutenção do sistema econômico vigente, mas para ficar da mesma maneira que está. E aí eles botam isso, os autores, tá? Não estou dizendo que isso seja o meu pensamento, botam isso como se fosse uma coisa do capitalismo e tudo mais, tá? Com isso, esse sistema que já vem há anos vai buscar a adaptação do indivíduo nessa sociedade que está tradicionalmente paralisado nesse sistema e vai perguntar para esse indivíduo qual é a sua aptidão, o que você pode fornecer para essa sociedade nossa. Aqui, todos os autores, gente, vão colocar o capitalismo como vilão. Por isso que eu estou dizendo que não é a minha visão particular. Minha visão particular ela é aberta, ela é diferenciada. Não estou dizendo que é melhor também, não. Estou dizendo que eu tenho uma visão própria. Mas essa é a visão para o teu concurso público, tá ok? Então todos os autores vão colocar o capitalismo aqui como um vilão, dizendo que ele trabalha com divisões de classes. Aqui, no capitalismo, se entende que o indivíduo vai conseguir, só vai conseguir pelo seu esforço pessoal, tá ok? Concordando ou não com essa didática, estou aqui a falar para vocês, porque é assim que cai no concurso público, tá ok? Se você for de direita, vai pensar de um jeito, se você for de esquerda, vai pensar de outro, mas eu quero que você mantenha a sua mente aberta, tá ok? E procure ver como é que é um país de comunismo, ele age com as pessoas, como um país capitalista age, você tira a sua própria conclusão, meu caro mancebo. Ok? Vamos lá. Aqui eu pedi o ChatGPT para fazer um mapa mentalzinho para gente, tá? Ele separou em conservadoras e transformadoras. As conservadoras, permanência do status quo. Já nas transformadoras, eu quero lutar, eu quero mobilizar, eu quero agir coletivamente. Mas será que é assim mesmo que acontece lá nos países comunistas? Você tira a sua própria conclusão. No capitalismo, manter o sistema atual, o econômico atual. Lá, resistência, enfrentar coisas injustas, né? Eu acredito assim, né? Se o cara vive num país comunista, todos deveriam viver naquele mesmo sistema e todos
do cara que está lá no topo da pirâmide ao cara que está lá embaixo, todo mundo passar pelas mesmas faltas de coisa, né? De pão, de ovo, mas a gente vê ao contrário, né? Em alguns países comunistas a gente vê pessoas com muito e as pessoas da base da pirâmide com nada. E pessoas que não vivem em países comunistas defendendo esse tipo de regime. Então, é complicado. Mas aqui eu não estou só para dizer do seu concurso público. Então, olha esse mapa mental. Os teóricos que vocês mais gostam, gente, a gente tem que fazer assim para eles, tá ok? Libânio, Saviani e Lucchesi. Aí a gente vai falando, né? São 3 homens brancos. É, gente, mas eles são os teóricos e vamos estudar, tá? Parem com isso, por favor. A gente vai dividir no seguinte aqui, tá ok? Eu vou falar aqui, ó, da conservadora. Conservadora. Para os 3, tá ok? Para o Libânio, para o Lucchesi e para o Saviani. E vou falar também das tendências transformadoras. Eita, letra feia. Para o Libânio, para o Lucchesi e para o Saviani. Eu botei assim propositalmente, tá? LLS, LLS, SLL. Então, vai ser um vídeo curto, ó. A gente vai falar da conservadora. Como é que é a conservadora para Libânio, professor? É de uma maneira, gente, que você já sabe. Liberais, ele vai separar em tradicional, progressivista, não diretiva e tecnicista, que você está cansado de saber. Como é que é o nome para Saviani? Olha, Saviani já não chama de liberal. Ele chama de não crítica. Olha a diferença aí. E aí aqui, ó, se você reparar bem, ó, vou até mudar a cor. Ele tem a tradicional? Tem. Escola nova ou escola novista, que vai ser semelhante à progressivista. Mas ele tem a não diretiva? Não. A não diretiva, ele não vai tocar nesse assunto especificamente. Tá? Essa é a grande diferença entre Libânio e Saviani, tá? Por que Saviani chama de não críticas ou hegemônicas? Porque elas não criticam. E porque elas querem manter a coisa de maneira igual. Por isso que é hegemônica, né? Porque não busca mudança, né? Tem uma curiosidade, né? Por que ele chama assim? Porque elas são estruturadas em função de uma certa classe social que detém o poder. E é justamente o capital que faz com que essa classe social detenha o poder, tá? Por isso elas são hegemônicas e não críticas. E Lucchesi? Lucchesi ele vai chamar de redentoras, né? Ele não vai dividir muitas coisas não. Porém, contudo, todavia, entretanto, no livro de Lucchesi, Filosofia da Educação, que eu sei que muitos professores da internet não leem, lá na edição 3 de Cortez de 2011, Lucchesi ele aceita sim as subdivisões, tá? Mas de maneira didática, eu quero que você decore que Lucchesi ele fala de redentora. Redentora você tem que pensar no, vou ficar aqui no meio, no Cristo Redentor. Que para ele, essas, a gente ainda está aqui nas conservadoras, nas tradicionais. Nós que chamamos vulgarmente de liberais, né? Para Lucchesi, o Cristo Redentor é algo que te remete ao quê? A redenção, a salvação. Olha só. É uma salvação que não muda o status quo do proletariado, né? Ah, é esquisito isso aí. Tá ok? Segunda tendência transformadora. Se lembra, ó? A gente viu os 3, tá? Libânio, Lucchesi e Saviani. Vimos lá como é que eles são nas conservadoras. A gente viu como é que eles são nas conservadoras. Agora a gente vai ver os mesmos 3, Libânio, nas transformadoras. Ok? Vamos lá, Libânio. Como é que ele enxerga as transformadoras? Tá vendo? Ó? Botei de propósito, gente. Botei de propósito. Ó. Botei azulzinho para representar o capitalismo e botei o vermelhinho para representar Karl Marx, essas coisas todas que vocês adoram defender. Vamos lá. Libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos, beleza? Molinho, molinho, facinho, facinho. Isso é Libânio.
Sempre quando você estuda, que você estuda essas divisões, você estuda mais por Libânio. E você esquece de saber que Saviani, ele ao invés de chamar de progressistas, ele chama de críticas com ou contra-hegemônicas. Por que crítica? Vai fazer uma crítica, né, atual e contra-hegemônica, porque é contra essa hegemonia a deixar tudo de forma certinha. Mas ele vai fazer as subdivisões que são bem parecidas aí com o nosso amigo Libânio, tá? A libertadora é bem parecido, a libertária também está parecido. Agora, crítico social dos conteúdos é para Libânio. Pedagogia histórico-crítica é para Saviani, que é o nosso PHC, tá? Ele desenvolve uma teoria contra a hegemonia. Ele se opõe às pedagogias não críticas. Ele se opõe às pedagogias críticos reprodutivistas, se você quiser assim, ok? E Saviani, transformadoras. Vou resumir tudo na palavra transformadoras. Mas não quer dizer que... E Lucchesi, né? Lucchesi vai transformar tudo em transformadoras. Transformar tudo em transformadoras. Ele vai resumir tudo aquilo que Libânio e Saviani falam como transformadoras. Mas não quer dizer que ele não aceita essas subdivisões, né? Se você for olhar aqui, ó, quer ver? Ficou preto aí porque eu tentei botar o site e não consegui. Vou tentar colocar o site aqui para vocês verem. Quer ver? Eu tenho que achar aqui no histórico. Aqui achei. Que coisa bonita. Aí, ó. Vou mexer aqui para vocês. Tá? É óbvio. Eu vou tentar entrar aqui no site. Eu acho que não está capturando, né, a tela, né, gente? Vamos lá. Tá no Edge, né? Aí. Opa, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tem muito professor na internet que dá essa aula, mas eles acabam, não sei se não leram, né? Eu não sei se não tem formação pedagógica, enfim. E de repente não leram esse livro, mas esse livro é de Lucchesi, tá? E nesse livro prova, e todas essas páginas que estão marcadas aí, que Lucchesi ele também aceita as subdivisões. Mas, para o seu concurso público, transformadoras, tá ok? Então, o que a gente já viu, gente? A gente viu, ó, as conservadoras, a gente viu versus as transformadoras, e aqui dentro das transformadoras, Lucchesi e Saviani, eles subdividem aquelas que são crítico social. Mas Libânio, ele não faz parte, ele não subdivide. Para Libânio, acaba ali, ó. Para Libânio é isso aqui, ó. Crítico social dos conteúdos, beleza? Agora, para Lucchesi e para Saviani, eles vão subdividir isso aqui, ó. Tá ok? É o que a gente vai ver. Saviani, como é que ele enxerga? Crítico reprodutivistas, né? Ele divide como teoria do sistema de ensino de violência simbólica. Por que é violência simbólica, professor? Imposição da cultura. Você conhece alguma faculdade federal aqui no Rio de Janeiro em que, se você pensar diferente da esquerda e for mostrar uma visualização da direita, você vai ser lixado? Conhece? Por que nessa determinada faculdade não aceita o contraditório? Por que a gente não abre, não expande, né, em vias de regra, discussões de direita e esquerda? Por que a gente só tem que pensar de uma maneira? Será que isso está certo? Será que não seria uma violência simbólica? Estou perguntando, não estou afirmando, tá ok? Ninguém pode falar diferente, né? Se falar diferente, já era. E tem que falar a mesma coisa que está sendo reproduzida. E é uma imposição de cultura. Tem que acreditar nisso, tem que aceitar isso. Será que isso está certo? É isso aí. É a teoria do sistema de violência simbólica. Eu sei que Saviani estava criticando o antigo sistema, né?
que ele chama de capitalista, mas parece que o atual sistema, que a gente chama de comunista, ele também faz isso. Mas eu não quero confundir a mente de vocês. Você só tem que saber para o teu concurso o seguinte: teoria do sistema de ensino como violência simbólica, teoria da escola como aparelho ideológico do Estado, né? Que é o quê? É fazer as concepções, né? De divisão de classes, isso de pensamentos e ideologias, isso tudo dentro da escola. E teoria dualista. O que seria a teoria dualista? Tem escola para rico? Você sabe que na Zona Sul tem, né? Não só na Zona Sul, ela tem muito. Tem escola para pobre? Isso aí. Resumindo, mais ou menos é isso. Existe uma escola para rico, existe uma escola para pobre, uma para quem detém o poder e outra para quem está na base da pirâmide, né? O proletariado. E Lucchesi divide também? Ele divide também. O que o Saviano e o Lucchesi estão dividindo? Novamente, eles estão dividindo essa daqui, tá? Essas transformadoras. Trabalham para reproduzir a sociedade vigente. Para Lucchesi, ele faz uma crítica à estrutura social atual e ainda identifica, ao mesmo tempo, que essa estrutura vigente reproduz o que essa estrutura vigente reproduz nas escolas, tá? Já estamos acabando o vídeo. Queria chamar a atenção de vocês para isso aqui, que eu vou colocar disponível aí também, junto com esse material exclusivo no descritivo do canal. As diferenças aí, ó. Libânio, qual o foco principal para ele? Transmissão crítica dos conteúdos. Saviani, conhecimento articulado. Lucchesi, diálogo e problematização. Como é que é o professor para Libânio? É um mediador de conhecimento. Para Saviani, intelectual, ele articula teoria e prática. Mistério pedagógico. E para Lucchesi, é um animador. Não é um animador de palco, não, cara. É um cara que é incentivador, é aquele animador, né? O professor André Mistério que sobe na mesa para chamar a atenção do aluno. É isso, animador, tá? Como é que é o aluno para Libânio? Ele é ativo, aprende criticamente, quase todos. Isso é o que a gente mais fala hoje em dia, gente. Pessoal da pedagogia aí. Protagonista do processo. Isso é para Lucchesi, tá? Libânio, ele valoriza o conteúdo sistematizado, né? E ele une essa questão da crítica social e os conteúdos, por isso que é crítico social dos conteúdos. Saviani, ele centra-se na relação teoria, prática social, e Lucchesi aposta no diálogo e na conscientização, tá ok? No quadro comparativo número 2, esse você vai levar para sua prova, esse você vai levar para o seu WhatsApp, e nele vai estar lá, Libânio, liberais e progressistas. Lucchesi, redentoras e transformadoras. Saviani, não críticas hegemônicas e críticas contra-hegemônicas. E para cada um, como eles enxergam, ó, tudo aquilo que a gente estudou. Tá ok? É um mistério? A aula já está quase acabando. Não fazia, não. Vamos lá. Lucchesi sinaliza 3 tendências filosóficas. Ih, rapaz, ó, que beleza aqui, ó. Ah, meu camarada, peraí. Eu vou deixar nessa página aqui. Enquanto isso, eu vou limpando aqui o coreto. Porque o coreto aqui está com marcação, gente. É mole? Eu tirei as marcações, né? Pra gente não saber, pra gente fazer junto. Até para eu fazer o stop. Pare. Pare. Dá pausa aí e tenta responder. Tá ok? Vamos lá. Sem churumela. Ele quer verdadeiro ou falso. Beleza? E olhando com o olhar de Lucchesi. Você aprendeu Lucchesi aqui? Na concepção redentora de Lucchesi, o significado e a finalidade da educação são a aptidão do indivíduo à sociedade. Verdadeira, verdadeiríssima. Né? Lucchesi, ele discute essa tendência como redentora como foco de adaptação do indivíduo, né, ao que já existe. Tá ok? Na tendência da educação como redentora e da educação transformadora, vamos lá. 1, 2. A organização da sociedade é tida como natural, beleza. Redentora natural. Eu estou vendo pelo respectivamente, né? Tá implícito aí. E a histórica. Você acha que a transformadora, ela é a histórica? A histórica é sem história. Então não é. É podre. É podre. A educação transformadora vê a sociedade como algo que pode e deve ser mudado.
e entende que a educação tem um papel fundamental, reconhecendo sim a historicidade dessa sociedade. Tá ok? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. A escola, essa aqui é falsa, né? É podre. A escola é considerada como instrumento de reprodução e de manutenção do sistema social vigente na tendência redentora. Na redentora, como reprodução e manutenção do sistema não é podre, também é falso. Tá? A redentora, ela cumpre um papel social, tá? E esse não é o ponto central dela. Ok? Ela muito menos vai querer uma simples reprodução da manutenção do sistema. Ela é redentora, gente. Ela busca a transformação. A tendência transformadora pretende compreender a educação dentro dos seus condicionantes e agir verdadeira, coisa de cinema. Resposta letra A. Tá? A tendência transformadora busca compreender condicionantes sociais, econômicos, políticos, sim. Ok? Vamos lá. Ele quer saber o que está certo e o que está errado aí. Não vou ler muito tema aí, mas vamos lá. Pela tendência redentora, a educação seria uma instância quase que exterior à sociedade, pois de fora dela contribui para o seu ordenamento e equilíbrio permanente. Sim, ela opera como um agente moralizador, né? Independente, que pode promover o equilíbrio social, e é isso que ela quer, o equilíbrio social. Ela é redentora, né? Que ela traz a redenção, a salvação, mesmo que não seja bem isso. Vamos que vamos. A interpretação da educação como reprodutora da sociedade implica em entendê-la como um elemento da própria sociedade, determinada por seus condicionantes econômicos, sociais. Portanto, o serviço dessa mesma, até aqui está tudo bem, é uma tendência não crítica? Não, gente, é podre. Tá? É crítica sim, essa perspectiva muitas vezes é considerada crítica, pois reconhece e questiona o papel da educação na perpetuação das condições aí sociais vigentes, né? Ao contrário do que é sugerido pelo enunciado aí que diz que é não crítica. Que podridão é essa? Então eu vou cortar todas as que tem dois. Essa tem dois. Só pode cortar essa. Não, acho que eu posso cortar essa. Vamos ver a três. A tendência que entende a educação como transformação da sociedade tem por perspectiva compreender a educação como mediação de projeto social. A educação serve de meio ao lado de outros meios para efetivar-se. Tá certinha. Letra B. 1 e 3. Tá? Essa aí eu vejo que tá certa, por quê? Vê a educação como uma ferramenta, né, essencial no projeto de democratização aí e mudança social, né? Essa perspectiva, eu acredito assim, gente, que posiciona a educação como um meio ativo de promover, né, a transformação da sociedade ao lado de outras iniciativas. Ok? Faltam só três questões e são básicas. São mais questões como memorização. Afinal de contas, você sabe que você aprende pela repetição e por forte emoção, né? Então pare, dá pausa, tenta responder, que eu já vou responder aqui, ó. Pois é. Segundo o Libânio, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela articula o ensino dos conteúdos à prática social dos... Essa facinha, né, gente? Por favor. E o Saviani? Por desenvolver, ele é responsável, conhecido por desenvolver qual corrente pedagógica? Pare, dá pausa, tenta responder, que eu já vou responder aqui para você. Se lembra que eu falei com vocês do PHC? Saviani na V. Saviani, estamos contigo. E o Lucchese? A educação transformadora deve aceitar a sociedade como ela é? Transformadora, gente. Podre. Ser neutra, podre. Compreender as contradições sociais e atuar para transformá-las por meio. Linda, coisa de cinema. Excluir qualquer conteúdo relacionado. Ai, sai pra lá, Satanás. Então chegamos aí ao final de mais uma videoaula, né?
para o seu concurso aí, eu não sei qual é. E muita gente estava querendo essa diferença aí de Luquer, essa via. É fácil, gente. É simples, tanto é que foi uma aula de 25 minutos, tá ok? Vocês vão ter aí de mim esse material totalmente exclusivo que eu vou colocar no descritivo. Para isso, gente, para que eu continue fazendo esses vídeos, eu peço para você curta, siga o canal e compartilhe, por favor. Isso é de graça, gente, é para vocês. Eu não ganho nada do YouTube, tá? Ainda. Um dia, quem sabe, né? Aí a gente pode se encontrar. Então, fique com Deus, bons estudos e lembre-se, não desista nunca. E lembre-se mais ainda, o que vai acontecer com você se você não desistir? Tenha uma boa semana.